Bem, olá a todos e a todas. É um prazer imenso ter recebido o convite para vir aqui falar um pouco de um tema desafiador. Talvez não seja só desafiador, mas ele está intrínseco na vida da gente, que é a tecnologia com as pessoas. E falar para vocês alguma coisa que a gente tem tão intensamente na nossa volta, mas a gente tem intensamente em diferentes proporções, dependendo das realidades que a gente vive. A gente hoje está todo hiperconectado. Hoje a gente tem acesso a todo conteúdo. Hoje a gente já tem acesso a um monte de coisas novas todos os dias. Mas as pessoas têm uma maneira de assimilar diferente e têm realidades diferentes. Eu costumo dizer que quando você fala muito da internet, conexão, tudo rápido, metade da população não tem acesso à internet. Quando você sai de um grande centro, você pode até descobrir a internet em algumas cidades, mas ela não é a realidade no planeta todo. As culturas, a maneira de acessar, a maneira de usar, ela está disponível, mas ela gera uma relação que tem que ser equilibrada. A tecnologia nem sempre para uma pessoa faz sentido em relação à outra. Mas eu estou aqui para falar com vocês sobre a tecnologia e o RH das empresas. E vamos pensar, os RHs das empresas têm as diferentes empresas. Nós temos empresas onde a gente trabalha com pessoas muito conectadas, muito digitais, as empresas de serviços, nós temos a indústria, temos o agronegócio, enfim, nós temos empresas que são as menores, onde que o dono tem um pequeno grupo. Agora a gente tem também aquelas que têm centenas de pessoas ou milhares de colaboradores. E também tem aquelas que têm os seus colaboradores, você tem os seus parceiros, você tem os seus canais, você tem o público em geral que tem interação com você. São diversas formas de combinar. Tá? E para você que está nos assistindo, quando a gente está vendo esse RH, a gente está vendo sempre as empresas que têm muitas pessoas a lidar e têm seus processos para tratar o seu recurso humano. Mas um pouco do que a gente fala é aplicado para qualquer um do seu jeito, no tamanho da sua empresa. Né? Nós temos um momento especial nessa data aqui que está acontecendo, nós estamos com 25 anos de internet no Brasil, são 25 anos. E a realidade não era a mesma antes de toda essa tecnologia. Talvez não era a mesma algumas semanas atrás ou alguns meses atrás, na época do isolamento social, ou talvez não era há 1 ano, 2 anos. Existem alguns saltos tecnológicos nessa história dos 25 anos. Mas o recursos humanos, ele já vem de muito tempo, ele já existe isso há muito tempo. Encontrar as pessoas certas para suas atividades, para que as empresas possam existir, se sustentar e buscar o trabalho e gerar valor no mercado. Nós podemos pegar exatamente processos que a gente tinha antes, que a tecnologia otimizou de alguma forma. Né? Podemos dizer assim, vamos pegar alguns momentos. Né? O momento de recrutamento, quem não diria, né? A gente pensar que o recrutamento era mandar um currículo, e o currículo era até algumas vezes escritos impressos, né? E ficava uma pilha, as pessoas liam e faziam uma seleção. Vamos evoluir um pouquinho, a gente fazia uma dinâmica, uma entrevista, havia um processo todinho para acontecer as pessoas, e a gente tinha alguns critérios, né? Sem dúvida, nem todos viveram nada disso. E a realidade de hoje é achar a pessoa, analisar, ver o perfil dela, conhecer muito mais ela, porque você tem a vida toda online, o seu histórico, e o desafio é outro. Se você precisasse montar uma equipe hoje e contratar 100 pessoas, como é que você faria? Diferente quando você tinha que montar alguma coisa há muito tempo atrás. Então a tecnologia, de alguma forma, simplificou alguns processos. Mesmo o recrutar, né? A mudança, talvez, que a gente está vendo mais mudanças, está na relação hoje de ter a sua força de trabalho aonde, dependendo da empresa,
Não preciso ter minhas forças de trabalho mais concentradas num lugar. Isso quer dizer o quê? Eu aumentei muito o potencial de pessoas para contratar na empresa. Eu posso contratar um em qualquer lugar do planeta, se o meu trabalho permitir ser digital, né? Então, é uma mudança de comportamento e que a tecnologia permitiu, trouxe simplesmente para a gente poder fazer isso. Então, se eu pegar o ponto só de fazer entrevistas, a gente vê hoje momentos que você faz uma entrevista online, não conhece a pessoa presencialmente, contrata ela, né, ela começa a trabalhar e você necessariamente, né, nesse momento que a gente vive, não tem isso. Acho que isso tem coisas que não vão mudar. Mas cabe lembrar que nem todas as atividades são aplicáveis para isso, né? Existe um gap muito grande de outras que necessitam outras formas de recrutamento. Mas também o procurar uma vaga, né, procurar um profissional, mudou o passo, que hoje você tem que ser uma empresa não só procurando um profissional, mas atraindo o profissional, porque a pessoa procurava um emprego. Hoje ela procura um emprego, mas ela tem a empresa que ela quer trabalhar, o sonho dela para ser vivido, né? Então, existe hoje um lado de que deixa eu ver o que essa empresa faz, qual a reputação dela e tudo mais. Então, essa troca que a tecnologia permitiu mudou a relação das pessoas com as empresas no trabalho. A mesma coisa quando a gente fala que vai dispensar alguém ou que você vai promover alguém dentro da empresa. Pô, fazer uma promoção, dispensa sem ver a pessoa digital, nossa, é um impacto emocional, né, que está tendo que ser contornado. Mas também tem outras coisas que a tecnologia permitiu, que você fizesse tudo muito mais rápido, com processos muito menores, né? Daqui a pouco a gente está falando que a tecnologia vai selecionar o perfil que você quer só pelo perfil que ela tem na internet, para ver se ela está adequada ao que você espera, né? Então, nessa parte de recrutar e mexer com as pessoas, a tecnologia ajudou muito. Porque hoje o mundo, querendo ou não, muitas pessoas estão conectadas e virou uma coisa inerente às pessoas estarem conectadas. Independente da classe social, do lugar, da região, é difícil hoje você não ver talvez um brasileiro que não tem um celular, né? Eu recordo desses últimos tempos que a gente fala assim, o impacto da tecnologia foi muito grande. Quando a gente vive aquele ajuda de governo para ajudar as pessoas que perderam o emprego e tudo mais, aquilo só aconteceu porque tinha internet e estava conectada. Por quê? Porque tinha a tecnologia da internet, tinha a tecnologia do celular e tinha a possibilidade de você abrir uma conta sem ir ao banco e, através do seu dispositivo, receber o dinheiro. Foram milhões de pessoas que receberam 1 mês, 2 meses. Detalhe, isso foram feito entre o planejamento e a entrega do recurso, foram algumas semanas. Essa tecnologia não existiria, né? Vamos dizer um pouco mais da tecnologia nossa, a nível nosso de necessidades em relação aos benefícios da empresa. Ninguém imaginava, o benefício, o transporte, a maneira como você vai fazer seus consumos, você fala, tem um benefício, te dá um ticket com coisas para fazer e tem esse serviço, benefício para você, ficava olhando se aquilo lá era um benefício que estaria ajudando as pessoas, ou se aquilo não tinha um problema tributário, que era um monte de coisa. E para você, fala assim, numa mudança, tantas mudanças nas relações, as pessoas, você fala assim, o que eu vou fazer agora? Bom, eu quero um ticket que eu possa usar online. Então eu tenho um voucher para pedir comida, um voucher para isso, eu tenho um cupom para usar, um seguro de vida online. É tudo instantâneo, né? E as pessoas têm que falar, pô, muda de uma hora para outra. E com esse momento que a gente vive assim de isolamento, eu tenho outro momento de dizer, né? Que com todo esse negócio que eu ouvi de isolamento e tudo que está sendo feito, olha, percebam, a tecnologia estava aí já, tá? E olha, imagine se não existisse a internet nesse nível que estava no meio de tudo isso. Ou imagine que não tivéssemos o celular para falar com tantas pessoas. O que seria das pessoas e das empresas?
Mas ela já estava aí. Ninguém planejou, agora vamos montar ela, a tecnologia ou a conexão para isso tornar uma coisa... Não, ela já está aí, independente do que aconteceu e do que está acontecendo, ela está aí. Ela tem as suas próprias... a sua própria evolução. Mas ela está ajudando mais as empresas e os RHs. Né? Ela está ajudando essa agilidade. Vamos pensar no RH, a gente não tem que cuidar dos colaboradores? Hoje você cuida dos colaboradores você tem um aplicativo, pode interagir, conversar diretamente com a pessoa. Tem uma série de coisas que acontecem que os RHs estão se usufruindo disso. Mas para não ficar só na teoria, vamos trazer alguns casos práticos que a gente está dizendo. E eu acho engraçado, eu estou fazendo essa contribuição hoje e eu confesso para vocês que eu tinha feito já alguma coisa há alguns dias e aí eu estava assistindo e falei assim, nossa, cada vez que a gente faz tem alguma coisa nova mudando para compartilhar com vocês. Eu vou colocar uma situação que a gente tem visto de tecnologia no momento, né? A gente está falando da tecnologia, por exemplo, do reconhecimento facial. Porque vamos pensar, para conhecer as pessoas, hoje você reconhece ela pelo perfil que ela tem na internet, se ela usa, ou como que ela anda. Você pode aplicar um assessment online para ela. Você tem tecnologias e ferramentas para fazer isso a qualquer momento e distância. É mais ou menos quase que se você desse o botão e tudo aquilo aparecesse na sua mão e pusesse lá o ranking dela para você escolher ela para uma função que você quer hoje. Né? Eu acho que a tecnologia já fez tudo isso. Mas vamos lá, a gente está falando sobre a história do reconhecimento facial. Agora a gente está vendo que o reconhecimento facial ele era usado com alguns propósitos. A tecnologia está evoluindo muito rápido. Bom, eu tinha que ter um crachá para ir no escritório, né? Eu tinha que muitas vezes passar um ponto para marcar o meu horário e tudo mais. Eu tinha que ter atualizado o crachá, uma ficha, um código de barra e um monte de coisa. Hoje a tecnologia do reconhecimento facial é aquela que você abrir o seu celular, é o reconhecimento facial. Assim, olha, minha filha que abre esse celular. Não. Ela passou na frente do rosto dela e abriu. Eu olhei e falei assim, nossa, estou ficando desatualizado, né? Então, o reconhecimento facial já está no celular, já está no computador. Eu não tenho mais senha no computador, eu olho para o computador, ele abre e fala, né? Bem-vindo, Dorian, você está aqui de volta, né? E daqui a pouco ele ainda fala algumas coisas para a gente, né? Olha, hoje o dia está assim e tal. Isso já é realidade, isso não é futuro, né? Mas para um RH, imaginar de adotar alguma coisa de reconhecimento facial, ele simplificaria um monte de projetos, um monte de processos que você teria que ter. Mas o reconhecimento facial, eu até brinquei um pouco, né? Se todo mundo está usando máscara, como é que nós vamos fazer o reconhecimento facial das pessoas que chegam com máscara, né? Eu não sei, até passo umas curiosidades assim, quando a gente passa na rua e olha uma pessoa, você não lembra direito dela, mas ela está de máscara, você dá desculpa, fala assim, você estava de máscara, né? E a gente na empresa, então uma tecnologia tem que se adaptar, né? Mas o reconhecimento facial é uma coisa instantânea hoje e é usado na forma da segurança e na forma da segurança para proteger. Então ela fala, olha, eu ponho o reconhecimento porque eu posso pegar um foragido, um foragido, alguma coisa. Hoje, além do reconhecimento facial ser para pegar alguém que está sendo procurado por alguma coisa errada, também ele está associado a uma imagem térmica para ver se o cara está com febre ou está doente e aí identificar a pessoa com a doença, né? Está no aeroporto, numa área pública, e aí tem alguma coisa que vai lá e reconhece você e vai lá e né? Mas há um perigo com tudo isso. O perigo com tudo isso é a privacidade. Porque até você ser identificado, tem alguma coisa. A lei ainda, vamos dizer, o bom senso diz assim, em lugares públicos, você está sujeito a ser visto e olhado. Até, né? Você pode até ter um aceite que aquela tecnologia está te ajudando a alguma coisa. Mas quando você está na sua privacidade, no seu íntimo, aí já é uma invasão de privacidade. Vamos dizer, vou contar uma coisa prática. Se vier no metrô alguém pegar sua câmera e olhar te identificar, você está num lugar público.
num teatro, sei lá, no teatro, mas num parque, alguma coisa. Mas se você estiver dentro da sua casa e alguém pegar a câmera e ficar te filmando alguma coisa, aí você está no seu íntimo. Aí você está invadindo realmente a privacidade. Então tem que saber dividir um pouquinho disso. Eu faço isso para comparar o RH na sua empresa, né? Se você está no ambiente da empresa e aí está ciente que aquele ambiente é monitorado na empresa, você reconhecer facialmente, ou você fazer tudo isso, desde que esteja ciente do outro lado, não vejo, eu acho que a gente pode ter mais benefício do que risco. Mas cuidado, entrar nessa intimidade, né? E o reconhecimento facial está crescendo muito, a tecnologia. E por incrível que pareça, a tecnologia está evoluindo porque nós estamos ajudando com os nossos dados a fazer melhores algoritmos que identifiquem as pessoas. Existem casos de você fazer de estádio de futebol, do cara varrer uma câmera e achar as pessoas e dar o nome para elas, e cada uma que estava no estádio de futebol. Mas deixa para lá, porque o estádio de futebol ficou vazio agora, então tá pondo as carinhas das pessoas. É fantástico a tecnologia para esse lado, da segurança, do controle, mas também tem outro perigo. Te identificar é uma coisa bacana. Mas, olhe que ele pode ter a inteligência de saber o que você está sentindo. E quando você entra nesse campo, aí é um campo que você tem que tomar cuidado. Porque quando você está se expondo demais, você pode pegar um colaborador e olhar para ele e falar assim, você está feliz hoje, né? E não sou eu que falo, a máquina pode identificar pelo perfil dela. Ou pode falar que ela está nervosa, ou ela fez alguma coisa errada. Quando for a inteligência, a lei do reconhecimento, para entender só o estado emocional, isso é uma coisa que está sendo muito controversa. Mas sempre vão ter um peso. Existe um peso do benefício e do risco. Sempre que o benefício da tecnologia for maior, o risco você assume. A gente assume risco. Assume pelo benefício que a gente tem. Mas tem bastante coisa feita hoje de reconhecimento e o RH vai usar muito disso, a seu favor, a favor das empresas. E vai trazer benefícios para os colaboradores, sim, esse entendimento melhor das pessoas. Mas não vou ficar só no reconhecimento facial, não. Vamos mudar um pouquinho, a gente está falando ainda um pouco de privacidade, né? E eu gosto de fazer um exemplo que a turma fala assim, sobre os seus dados da sua localização, né? Essa onda que a gente está vivendo tem muitos aplicativos ou dispositivos que eles usam que você pega a localização das pessoas. E eu vou dizer o exemplo de uma grande empresa de mineração, e é pública, esses dados aí, se você entrar no site vai encontrar lá as iniciativas dela, que ela começou a olhar como ela tinha espalhado em vários lugares do mundo e no Brasil, a identificar onde que as pessoas circulavam dentro da sua propriedade. Então era um celular que marcava a sua localização, você passava, quando estava dentro dos perímetros das áreas da empresa, ficava marcado que você passou por lá. Por detrás tinha uma coisa muito simples ali por detrás era só saber o seguinte, se nós estamos combatendo uma pandemia, e a gente sabe que o contágio é rápido, saber com quem você teve conectado, contato, junto e o tempo, a realização, ajuda na hora de identificar um elemento desse a isolar os demais. É simples, hoje você vai fazer uma reunião e puser as pessoas, um certo protocolo, saber, deixa o nome delas, porque se alguém daquela reunião tiver alguma coisa, avise as demais para se isolar alguma coisa que venha acontecendo. Isso é uma coisa realidade, é um aplicativo que fizeram, que as pessoas têm, andam com elas e com isso dá inteligência para a empresa no seu RH a ajudar na saúde das pessoas, na saúde ocupacional delas e na inteligência dos dados das pessoas que estão envolvendo com vocês. Então, a geolocalização também é uma coisa de consentimento. Por exemplo, eu não posso ficar monitorando a pessoa 24 horas, mas uma empresa pode estar sabendo aonde estão seus colaboradores e usá-lo aquilo conscientemente para alguma coisa que vai ser feita. Isso já existe, já pode ser usado como prática.
com cautela pelos RHs. E olha, o monitoramento, nós estamos todos monitorados. E tem muito benefício do seu monitorado e a gente aceita. Eu vou fazer algum paralelo do monitoramento. Quando você usa um meio de pagamento hoje do banco digital, é engraçado, né? Eu entro lá na planilha, olho lá e falo, onde que você comprou com o seu cartão? Bom, se ele sabe onde que eu comprei e o que eu comprei, ele vai evitar ter uma fraude, porque se alguém falar que eu sou lá de, sei lá, Goiânia e eu comprei alguma coisa, ele vai falar assim, pô, você não mora em Goiânia, nunca fez nada lá, não passou por lá, sua localização nunca teve lá e você comprou lá, ele automaticamente bloqueia uma fraude, né? Então a localização da onde que você está para fazer as coisas é um benefício. Agora vamos dizer outra, a gente fala da localização, o tempo que você vai da sua casa ou não, foi uma coisa muito engraçada, né? Porque quando você contratava o serviço de transporte, e aí o serviço de transporte usava o aplicativo, ele sabia a rota que você fazia para fazer uma viagem, alguma coisa, e mediante a isso você fazia o reembolso para o seu colaborador, é óbvio, né? Mas não era, é uma questão da fraude, eu podia pegar o carro e ficar dando volta de um monte de coisa e não fazer a rota otimizada. Então eu não evitava a fraude e otimizava a rota. Né? É a rota das mercadorias, é a rota das pessoas também. Né? A geolocalização ajuda a gente também para saber aonde as pessoas são, aonde que elas... eu vou contratar alguém... Bom, de novo, vou abrir a vírgula, né? Contratar alguém hoje inverteu a pirâmide, né? O que era verdade um pouco lá pode ser totalmente diferente hoje. Antigamente, já vou chamar de antigamente, alguns meses atrás, a contratação de alguém, talvez ainda hoje, ela estava muito vinculada ao tempo das pessoas perderem para chegar no trabalho. Então, na hora do recrutar, eu já via de onde que era, quem recrutava pessoas. A hora que eu vou monitorar a equipe também, né? Essa ideia, então, da geolocalização. Tem um outro exemplo que também é prático para vocês entenderem, é que saiu na notícia, agora saiu na notícia algumas semanas ou um mês e já ficou velho. Talvez o que eu estou falando agora já teve várias outras histórias que aconteceram no meio do caminho. Mas vocês estão lembrados quando a gente falou assim, vou monitorar onde que estão as pessoas usando o celular delas? Afinal, as operadoras de celular têm todos os pontos do celular, sabe quem comprou a linha e tem um mapa de onde que elas estão usando. E aí eles estavam falando, vou usar esse dado para ver o nível de isolamento que tem em uma região. Nós gritamos isso no momento e falamos, como é que um cara desse vai fazer isso? Daqui a pouco a operadora do celular está me seguindo e vendo o que eu vou fazer? Bom, de alguma forma tem um dado sendo cruzado ali. Mas eu falei assim, quando eu pego um aplicativo no celular para fazer a rota para eu ir andar de carro, os meus dados estão sendo monitorados aonde que eu fui também, né? Qual é a diferença? A diferença tá que quando você entra no aplicativo e você vai usar o serviço e você fala, aceito as condições de uso. Você deu a cessão do direito de usar dado pela outra parte. E o RH hoje tem que tomar muito cuidado nas coisas que o que ele faz com os dados das pessoas ou dos seus colaboradores. Colher apenas o que você vai usar e com um propósito e deixar clara essa relação. A operadora já não faria isso. Mas por outro lado, a operadora do celular precisa ter o dado, porque a densidade de onde estão os celulares, para planejar as torres delas, para aumentar a qualidade, aumentar a banda da internet. Então é natural que ela use para esses fins, né? Ela não sabe o que a gente está fazendo com o celular, se a gente está comprando, se a gente está navegando para lá, talvez saiba disso. Então, quer dizer, não há uma sessão para uma operadora falar com você. Mas tem outras coisas que ficam numa linha meio cinzenta da tecnologia. Mas eu queria só me ater um pouco na questão do dado geolocalizado, né? E a gente liga muito do geolocalizado, mas ele salva vidas, né? E não só salva vidas o dado geolocalizado, porque ele pode estar no celular, mas ele pode estar hoje no seu relógio, no seu corpo, alguma coisa. Então, eu acho que algumas situações em empresas, saber se permitir dizer onde que você está e compartilhar com outras pessoas é uma maneira de ajudar, sim, as pessoas, não de só controlá-las.
Então esses são os dois paralelos que a gente tem que tomar cuidado no RH na hora de usar dados das pessoas e da sua localização. Mas a gente vai mais além, né? E talvez transponha isso dentro da empresa. Porque hoje a gente tem tanto aplicativo e tanta solução para monitorar a sua saúde. Bom, quem tem alguém na família, né, a gente percebeu que a relação com os funcionários também tem questão quem mora com o pai, quem mora tem um avô mais idoso. A gente aprendeu, nesse momento, conhecer muito mais os nossos colaboradores. E então você pode medir para saber se ela está com a saúde bem, se a pulsação está ok, se você está com sua glicose alta ou pressão. A evolução da tecnologia nesse sentido vai estar muito mais conectada para saber sua saúde, para ver como é que você está. Então, dados e tecnologia das pessoas. As empresas e seus RHs têm que estar, não é antenado de adotar toda a tecnologia, mas consciente dela para responder às demandas das organizações. Porque hoje você está no RH, eu falei, eu tenho essa tecnologia aqui dentro, mas de repente um colaborador seu vamos dizer, tem um incidente ou se sente invadido por uma situação, o emocional dele vai ser afetado por uma coisa que não é da empresa. E a empresa, no nosso ponto de vista, deve ser uma entidade que acolhe e ajuda a orientar isso, né? E aí eu vou um pouquinho para outro lado de tecnologia e falar um pouquinho para vocês o que eu vejo dentro das práticas do RH que a gente tem feito aqui. Bom, toda a tecnologia tem ajudado a gente primeiro a conhecer melhor quem são os colaboradores. Apesar que dizer que a tecnologia sozinha não conhece. Quem conhece são nós que adotamos a tecnologia. Tem o viés de tecnologia. A tecnologia ela existe. Agora, adotá-la depende das pessoas. Não é dela. Depende de nós. Pode ser a melhor do mundo. Se a gente não quiser usar ou tiver, não vai usar. Tem tecnologia que não vai vingar e outras vão vingar. Mas onde que eu falo das pessoas? Porque eu percebi que a mudança da tecnologia... Olha, eu sou uma empresa... Vou falar um pouquinho, uma empresa que nós temos completando 25 anos e vem de um viés muito forte de tecnologia e uma transformação que a tecnologia tem que ser útil, tem que ser completa. Né? Ela tem que passar o benefício dela de uma maneira tranquila. Então a gente percebe que conhecer as pessoas hoje e ser de tecnologia, a tecnologia muda muito rápido. Agora, eu falo, a gente viveu 4 meses, tira uma foto para ver a quantidade de coisas que mudaram. Dá para pensar qual é a foto que nós vamos tirar daqui a 3 meses? Ou daqui a 6 meses? Então a questão não é dominar a tecnologia. É aprender a se adaptar à tecnologia. O RH não precisa ter toda a tecnologia. Não precisa ter todo lado. Ele tem que se adaptar, entender e se adaptar às situações com a tecnologia. É assim que eu vejo. E quando você é uma empresa que você pode ser usuário da tecnologia ou protagonista da tecnologia, ou a ponte que liga a tecnologia à demanda das empresas. E a gente remeteu para ser reconhecido e olhar na empresa que assim, olha, primeiro eu acho que as empresas que trabalham com tecnologia ou com soluções, hoje elas têm que estar se adaptando e aprendendo rápido com as mudanças tecnológicas. Aquela empresa de tecnologia que sentou em cima daquele processo, disse que investiu um monte e que vai continuar tentando colocar, ela vai ter mercado, sim. Ela vai ter o mercado, vai vender um pouco mais, mas ela tem que ter uma dinâmica de buscar coisas novas. Ela tem que ter uma coisa de se adaptar a coisas novas. Eu dei um exemplo para vocês. Tem processos que demoram muito mais tempo para mandar, mas outros... hoje, se eu for recrutar, se eu for fazer uma avaliação, se eu fizer uma pesquisa, né? E eu vou compartilhar uma coisa que eu fiz faz alguns dias aqui na nossa empresa. Nós somos uma empresa que tem aí algumas dezenas de funcionários
E aí eu tenho o hábito de fazer um bate-papo com o CEO uma vez por mês e a gente coloca todo mundo online. Eu já tinha isso como um hábito, mas foi uma adaptação. Como é que eu falo com todo mundo? E incrível, todos entram nesse momento para ouvir um pouco do que a gente está sentindo e de se expor com isso, o que eles estão pensando. E na última atividade, eu falei, nossa, mas eu preciso de interação, né? Engajar, pensar. Daí foi assim, 10 minutos antes, sem muito planejamento, mas ali eu falei assim, olha, pessoal, vamos abrir a reunião, tá bom. Olha, vocês entram aqui do lado, nesse link do lado aqui. A gente usou lá uma ferramenta que estava online, falei assim, ó, vocês entram nesse link, digitem esse número e me escrevam 4 palavras do que vocês estão sentindo nesse momento. E a questão foi de 1 minuto ou 2 minutos. Dali a pouco veio aquela imagem. E se eu puder editar alguma coisa, eu vou... Ele está no meu LinkedIn. Tem essa foto que foi feita no final de julho, no último dia de julho de 2020. Tem no meu LinkedIn um post que eu falei assim, como é que você está se sentindo hoje? Eu falei assim, que era o resumo de todos os sentimentos de mais de 90% dos colaboradores que fizeram essa entrevista. Enfim, a tecnologia permitiu fazer isso e foi uma coisa instantânea. Foi cultural, fomos lá e falamos, e as pessoas utilizaram da tecnologia. Mas ela sozinha não faz nada. O software tem, o aplicativo tem, a conferência tem. Mas você precisa buscar o engajamento das pessoas com o que ela faz, sim, usando a tecnologia e se adaptando à tecnologia. Esse excesso de mudanças é fantástico. Então, esse é um exemplo prático nosso. E eu percebi também que com esse momento que a gente está, há uma transformação nas pessoas mesmo, da maneira que elas sentem o dia a dia. Nós ficamos muito mais sensíveis hoje com tudo que a gente passa e exige mais dos RHs esse acolhimento. E eu tenho visto pacotes fantásticos dos RHs usando tecnologia para levar conteúdo, para levar apoio e para levar conforto para as famílias dos colaboradores, fazendo suas lives ou trazendo os assuntos pertinentes a valorizar a família, o lado emocional das pessoas. Quem diria que a gente conseguiria fazer isso sem tanta tecnologia? Né? Então é a combinação do conteúdo, de uma percepção, de um sentimento, para poder fazer alguma coisa que impacte e engaje as pessoas. E detalhe, não tem fórmula. Se falar que eu sou um especialista disso, daquilo, não tem. Tem pessoas com atitudes que adotam e aceitam as coisas da tecnologia. E acho que ainda tem um ponto importante de falar de tecnologia, que é assim, não adianta a tecnologia, a palavra é, se adapte a ela. Tem coisas novas que vão aparecer, tem processos que vão desaparecer. E tem coisas que a gente vai fazer que a gente nem imagina que vai fazer. Bem, se eu tenho que falar um pouco para o RH, não se assuste, se envolva nessa jornada de transformar as pessoas, de impactar as pessoas, de contribuir com elas. E eu digo que cada um, seja líder, colaborador, hoje tem um pouquinho de RH no sangue. Então, se você é o do RH ou não, perceba que hoje a gente tem uma pitada de sentimento, de emoção e de RH na hora de tratar as pessoas, ou acolher, ou ter compaixão, ou pensar no coletivo. Não adianta a gente escrever uma regra, ou a gente tem que dar uma direção, mas cada um vai fazer a sua jornada naquela direção. E cada um vai contar a história dessa jornada que acontece nas empresas e na vida das pessoas. Eu queria encerrar falando de novo para vocês dos 25 anos que me perguntaram qual é a sua história, a história da empresa que você está.
Aí, em 25 anos, eu falei assim, olha, a história da empresa é a história que cada um conta da empresa. Durante 25 anos, muitas histórias surgiram. Muitas histórias foram contadas por diferentes perspectivas. E naquela conversa né, assim, ali no cantinho, ou ali no jardim, ou mesmo no cafezinho, e aí alguém lembra, você lembra daquela história que aconteceu da empresa? Eu falei assim, puxa vida, eu nem lembrava. E quando a gente fala disso, eu falo assim, então a história da empresa é a história que as pessoas contam dela, na visão dela. E se nós estamos fazendo história, não é uma história, cada um tem a sua história, mas as pessoas contam a mesma história quando as pessoas estão unidas por um mesmo propósito. Muito obrigado, espero ter ajudado nesse diálogo, nessa conversa com vocês um pouco, a desmistificar e ajudar um pouco a entender um pouco da tecnologia e do RH. Muito obrigado.